Reflexão da Palavra. A nossa reflexão de hoje ela está baseada num texto que nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 16, que diz assim: E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Quando Paulo fala de homens, ele está falando no sentido geral de homem e mulher. Ou seja, ele está falando aqui de consciência, de mente sadia, de coração puro, daquilo que nós devemos ser como pessoas que andam verdadeiramente na presença de Deus. Ele está explorando aqui o papel da sua consciência como um tribunal interno que existe dentro dele e que também existe dentro de nós, que é quem regula nossas ações e os nossos pensamentos, que, se estamos em Cristo, devemos andar e agir segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos das Escrituras, ou seja, à luz da palavra de Deus e da lei moral que existe dentro de cada ser humano. A nossa consciência deve estar sempre iluminada pelo Espírito Santo de Deus e ter a sua essência. O cristão deve ter a essência do Espírito Santo de Deus na sua vida, no falar, no agir, no proceder, para que ele seja irrepreensível, como nos ensina a palavra de Deus. Mas o que é essa consciência segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus? O que é essa consciência? É a faculdade dada por Deus a nós, seres humanos, a mim e a você, para que a gente possa discernir o que é o certo e o que é errado. Por isso que esse tribunal atua dentro de nós, não somente naqueles que dizem ser crente, que conhecem a palavra de Deus, mas desde que o homem nasce, que o ser humano nasce, que ele já vem com esta consciência dentro de si e procurando saber, descobrir o que é certo e o que é errado, porque a nossa tendência maior é fazer aquilo que é errado. Mas aí a consciência nos acusa e diz: não, isso aí está errado, você precisa fazer o certo. E quando nós estamos em Cristo verdadeiramente, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, aí é que nós temos a validação do Espírito Santo para dizer para nós: opa, rapaz, não vai por esse caminho aí não, que o final dele é morte. Então, este tribunal que nos acusa a procurar fazer o que é certo e não o que é errado, funciona verdadeiramente internamente dentro de nós e acusa ou defende nossas ações todas as vezes que elas venham a ser praticadas. Mas, irmão Miranda, e como essa consciência pode ser educada para a purificação? Como é que a gente faz para educar a nossa consciência para a purificação? Para que nós possamos educá-la, ou pelo estudo da palavra de Deus, na educação dessa consciência, é necessário que nós venhamos a nos submeter à autoridade do Espírito Santo na nossa vida.
não procurar nunca agir sozinho, mas pela palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra é quem nos purifica, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço a Bíblia, eu passo a entender melhor o que é certo e o que é errado, segundo aquilo que Deus quer para mim, e procuro fazer as coisas que estão orientadas pelo Espírito Santo de Deus, conforme Jesus já havia orientado os seus apóstolos desde lá do princípio da igreja, da primeira igreja. Então é Cristo quem vai remover de nós, através do Espírito Santo, a culpa, entendeu? As situações ruins, os maus pensamentos que vêm a nós, os maus sentimentos, é Cristo quem vai remover através do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário que haja em nós, em mim, em você, arrependimento. E aí a Bíblia vai nos ensinar que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, aquele que se arrepende e abandona tudo aquilo que já fez de errado, o que está fazendo de errado, ele alcança misericórdia. E ainda vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso que é importante manter a consciência limpa, como disse o apóstolo Paulo. Agora, como é que eu digo que eu me arrependi? Mas eu não leio a palavra de Deus, eu não oro, só vivo na internet buscando lixo, coisas ruins que estão lá, mostrando para mim, ao invés de buscar coisas boas, porque tem gente que diz assim, você só vive pendurado no celular e tal. Observe o que você está vendo no celular. Se eu estou vendo e ouvindo pregações, estudos da palavra de Deus, o que é que eu vou ter para passar para as pessoas todas as vezes que eu falar? Eu vou ter coisas boas. Agora, se eu só vivo ouvindo piada, coisas que são contra a palavra de Deus, quando eu for conversar com alguém, o que eu vou ter para passar? Eu só vou ter coisa ruim. Por isso que é importante manter a consciência limpa com relação às coisas mundanas, às coisas que não nos edificam diante de Deus. Observe que é com relação às coisas que não me edificam, estou falando de mim agora, e das coisas que não te edificam diante de Deus. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano, diante da degradação que nós vivemos no mundo atual, a tendência dele é querer falar das coisas mundanas. Mas quem está em Cristo, que é nova criatura, tem a consciência mudada e transformada pelo poder do nome de Jesus, ele exclui as coisas mundanas e passa a se dedicar a ouvir e a falar das coisas de Cristo. O que é isso? É uma consciência limpa em relação ao lixo do mundo. É uma consciência pura diante de Deus. Até porque, irmãos, ninguém se esconde de Deus. O salmista disse que se ele se deitar, o Senhor está com ele. Se ele se esconder, vamos aqui na linguagem nordestina, debaixo da cama, o Senhor está vendo. Se ele for lá para o porão, o Senhor está vendo. Então nós não temos como nos esconder diante de Deus. Até porque a Bíblia vai nos dizer que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então ele está vendo tudo. Por isso que a nossa consciência precisa estar limpa.
Como eu digo que a minha consciência é pura, que ela está limpa, mas eu tenho ódio de fulano. Eu não suporto estar com fulano. Eu não quero ouvir a voz de fulano. Não, aí você não está ainda com a sua consciência limpa e purificada. Ah, mas se eu pudesse, eu matava, eu esganava. Não está ainda com a consciência limpa e purificada. Por quê? Porque a consciência limpa, ela nos permite viver em paz com Deus e com os homens. Ela, além de viver em paz, ela vai nos fortalecer com o nosso testemunho cristão diante de Deus e diante dos homens. Por isso que o apóstolo Paulo diz nesse texto que eu li: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Ou seja, ele estava dizendo: olhe, eu procuro andar na presença de Deus para não ofender nem a Deus e nem aos homens. Entendeu? Uma consciência pura, sempre diante de Deus e sempre diante dos homens. Por isso que nós precisamos nos purificar. Como? Se arrependendo dos nossos pecados, buscando a presença de Deus através da palavra de Deus, através da oração e principalmente através da vigilância. Porque diante da crescente degradação moral do ser humano neste mundo, o cristão precisa cada vez mais se apegar a Deus, às doutrinas escritas na palavra de Deus, para poder se afastar e eliminar de uma vez por todas da sua vida aquilo que o mundo lhe oferece. Que, aliás, irmão, tem as coisas do mundo, aos olhos carnais, elas não são ruins, mas aos olhos de Deus, elas são péssimas, terríveis. Romanos 2:15 vai dizer: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ainda lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vai dizer: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Por isso que nós não podemos andar com fingimento. Você é escolhido de Deus, então você precisa estar na presença de Deus. Por quê? Quem é que nos purifica? É Deus. Mas precisamos nos arrepender e mostrar para Ele. Não é mostrar para os homens, não. É mostrar para Deus: Senhor, eu estou deveras arrependido e preciso de uma limpeza geral, para que eu tenha uma consciência pura diante de Ti e também diante da humanidade, da sociedade, para que eu tenha uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Amém? Então que Deus nos abençoe, que fiquemos com esta palavra para a glória do nome de Jesus.